Oi, gente, olha eu aqui de volta, olha eu aqui. A paz do Senhor, estou eu aqui para mais uma reflexão, trazer aqui uma palavra de Deus para os nossos corações e também uma advertência da atualidade que nós estamos precisando ser advertido, né, de muitas coisas. Nós estamos vivendo e precisamos estar atentos, olhando a palavra de Deus, nos atentando com as coisas que estão acontecendo, o que irá acontecer. E esse assunto de hoje, essa reflexão de hoje, eu quero falar sobre as heresias que nós estamos vivendo na atualidade. É muita heresia, as pessoas estão se declinando muito para a heresia e esquecendo do verdadeiro evangelho. E eu quero falar, colocar o tema dessa reflexão é sobre as heresias antigas com roupa nova. Quer ver? Analise isso, as heresias antigas com roupa nova. Ela está se modernizando para poder se infiltrar no meio de um povo que já conhece a palavra de Deus há muito tempo. E aí ela está aí entrando devagarzinho, e aí aos poucos está enganando muita gente, as pessoas estão se deixando levar, e estão esquecendo da essência do evangelho e achar que tudo é normal. Tudo é normal. E quando a gente vai para esse assunto, o apóstolo Pedro, que na segunda carta de Pedro, ele dá uma advertência para a igreja daquela época, gente. Olha, observe bem, ele diz aqui, o capítulo 2 da carta de 2 Pedro, ele diz aqui, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É o que nós estamos vivendo na atualidade, as heresias, ela está se infiltrando dentro das igrejas, bem assim sorrateiramente, secretamente, para a gente não observar, aquela coisa bem ali suave, grupinho surgindo daqui, grupinho surgindo dali, e assim vai. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim que o que está acontecendo? Que há um grupo de pessoas, está surgindo um grupo de pessoas, manipuladores, se infiltrando dentro da igreja. Não é que estão saindo de fora, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que ia surgir entre vós. Olha, gente, essa palavra ela é muito forte. Ia surgir entre vós. Não era que vinha de fora, era que ia surgir no meio, no nosso meio. É o que nós estamos vivendo. Está surgindo pessoas que antigamente tinham uma maneira de viver, uma maneira de pregar, uma maneira de viver no meio da comunidade cristã. E hoje a gente vê que está vivendo totalmente de uma maneira diferente, mudou sua maneira de viver, levando pessoas a dizer que não é necessário você estar ali na igreja, ouvindo o que o pastor tem a dizer, e assim vai, e é bem sorrateiramente. Pessoas que estão até nos púlpitos das igrejas, estão nos púlpitos das igrejas, e ali estão ali em uma falsa comunhão, mas por trás estão fazendo coisas para arrancar o povo da presença de Deus, dizendo que tudo isso, essa besteira, nós estamos vivendo em uma modernidade, e não é isso que ele está ensinando, isso aí tudo é mentira, é coisa da cabeça dele, é religiosidade, que na realidade, quando a gente vai observar, gente, existe uma grande religiosidade dentro das igrejas, assim como existe muitas heresias, existe uma massa é, de religiosidade que ainda prejudicando muita gente, e por causa disso está tendo um embate às heresias com a religiosidade, e aí vai batendo e está causando um prejuízo muito grande no meio do povo de Deus. E aí aqueles que são fracos na fé, acho que a minha garganta está começando a ficar ruim de novo,
Aqueles que são fracos na fé, eles já ficam em dúvida. Como é? Onde é que eu vou ficar? O que, é que eu tenho que fazer? Aqui diz que é isso aqui diz que é isso. Aí está tendo um embate muito grande. A religiosidade e as heresias. Mas a verdadeira palavra da verdade, ela continua sendo a mesma. A palavra que Jesus pregou, ela continua sendo a mesma. Ele diz o seguinte, lá no livro de Romanos, capítulo 12, que não é para nós nos conformar com este século, mas é para nós renovar o nosso entendimento a cada dia. E outra coisa, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, quando o capítulo 17, me parece que é o versículo 16 e 17, quando Jesus está na oração, que é a oração sacerdotal, que Jesus conversando com o próprio Deus, ele dizendo, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o Senhor guarda eles do mundo. Quem eram essas pessoas que Jesus estava pedindo? Eram aqueles que estavam ali, que ele já estava vivendo na reta final, e que ele ia subir ao Pai, e ia ficar a população na terra, mas o Espírito Santo vinha. Aí ele começa a dizer, Pai, aí o versículo 17 ele disse, Pai, santifica eles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aí hoje nós vivendo esse tempo de apostasia, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, gente. Infelizmente, tem muitos apostatando da fé, esquecendo a essência do evangelho. Quando eu falo sobre isso, meu coração treme, minha alma geme, sabe? Tenho que me recompor um pouco aqui. Sobre o que Jesus ensinou, que era para Deus santificar nós na verdade, porque a palavra dele é a verdade. E a verdade está em Cristo. A verdade está em Cristo. E quando Jesus fala que a verdade está nele, por que que nós estamos vivendo uma apostasia, um momento de apostasia tão terrível que o foco está saindo do céu. Hoje as pessoas não falam mais sobre o céu, não falam mais que nós temos que nos arrepender. Hoje, na atualidade, não tem mais sobre as falas sobre que nós temos que nos arrepender, que temos que tornar todo dia uma nova criatura, que temos que nos converter. Ah, não, é o fulano que tem que se converter. Não, é nós, é todo dia, gente. Todo dia nós temos que nos converter. Abrir o nosso coração e dizer para Jesus, Senhor, aonde é que eu preciso melhorar? Senhor, não deixa que o espírito de engano entre na minha mente, porque o que tem de espírito de engano se introduzindo no meio do povo de Deus, e aí por causa disso, aqueles que antigamente tinham aquela fé inabalável, aqueles cuidados com a palavra de Deus, aquele momento que buscava Deus, aquele povo que antigamente tinha tempo de entrar para dentro da igreja para buscar a presença do Senhor e não tinha tempo de se levantar da oração para voltar para casa. Esse povo não quer mais fazer isso, sabe por quê? Entrou-se a religiosidade e aí vem junto as heresias, a apostasia. Aí o que acontece? Está tendo um embate muito grande. Aí, por causa disso, aqueles que antigamente tinham aquele interesse, aquela sede, aquela chama de buscar a presença do Senhor, de estar ali intensamente buscando o Senhor, pedindo a revelação do céu, eles estão preocupados com as heresias, com a apostasia que estão adentrando dentro da igreja e estão deixando de buscar a essência do Espírito. E aí nós estamos vivendo nesse grande dilema dentro das igrejas hoje. E aqui quando a gente fala nesse ano, o trimestre da CPAD começou com uma revista muito interessante a respeito sobre apostasia. E eu estou falando aqui, tem um ponto sobre isso, sobre a em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. É isso. As antigas heresias com roupas novas. E o que nós temos que ter o cuidado? De sempre buscar a presença do Espírito Santo. E o que nós temos que buscar aqui é a palavra de Deus para nós não nos enganar, gente. Porque se nós estivermos diretamente ligados com a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, lendo, estudando, fazendo pesquisa sobre a palavra de Deus, nós não vamos nos deixar nos embaraçar com as coisas que nós estamos vivendo. Nós vamos deixar de mão o
as duas palavras que eu estava falando, gente, olha, eu começo a conversar, falar uma coisa, de repente dá um brancão na minha mente. Sobre as heresias e sobre a religiosidade. Nós temos que vir para a palavra de Deus, para isso ser tirado do nosso coração, para isso não adentrar em nosso coração, nós temos que estar ligado direto com a palavra de Deus. E é que vai nos dar a direção, é ela que nos ensina. E nós também sentando para nós aprender, é ela que não vai nos dar a direção para nós fazer a obra de Deus. E não nos deixar ser levado por um vento de doutrina. A gente está vivendo hoje uma dureza de coração muito grande com o povo dentro da igreja. Eles estão acostumados em estar nos cultos, mas o coração tem endurecido. O amor ao próximo acaba tendo se esfriado, o momento de comunhão com os irmãos está se esfriando. E assim está acontecendo. Você trabalha fazendo trabalho na igreja, as pessoas estão fazendo pouco caso dos trabalhos que é feito, eu digo por experiência própria. A gente vê o descaso que estão causando, estão fazendo com os trabalhos que é feito com a obra de Deus dentro da igreja, para os irmãos, mas eles mesmos que a gente está fazendo para eles. E eles estão fazendo descaso disso, eles estão fazendo pouco caso, eles não estão nem aí. E assim fica, aí não, vou para a igreja quando eu quero, eu vou se eu quiser, eu tenho minha vida, eu tenho que sair com a minha família. Olha, o que está acontecendo, gente, esses últimos tempos é o seguinte, o prioridade é minha família, mas será se é a família mesmo? Será se é a família? Vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado. No ano passado, eu pedi meu pastor para me passar um ano descansando, cuidando da minha família, mas e principalmente de mim, da minha saúde física e espiritual, mental. Tive que me cuidar, fui para fazer exame, consulta, terapia, me cuidando, porque quando nós trabalhamos com pessoas, principalmente na atualidade, não está fácil. As pessoas estão muito difíceis de se lidar. As pessoas só querem achar na mente deles que eles estão certos em tudo, e tudo que está ao seu redor está errado. O pastor está pregando, às vezes o pastor está pregando uma coisa, às vezes nós estamos na nave da igreja, nós estamos ali simplesmente julgando o que ele está falando, e nós temos que ter muito cuidado sobre isso, porque nós temos um chamado de Deus para a nossa vida, e nós não podemos nos deixar levar com as heresias que a gente está presenciando. Quando a gente abre nossas redes sociais, o que tem de tantas heresias, gente, tantas heresias, pessoas oferecendo coisas de graça, é assim, muito fácil, não é de graça, muito fácil para você. É desse jeito que vai acontecer. Não, gente, não é por aí. Há um preço a se pagar para estar na presença do Senhor, para você ser cheio da presença de Deus. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler Bíblia, você tem que fazer devocional se você quer ser um crente cheio da presença de Deus, que onde você chegar, aonde você chegar, que você queira a presença de Deus acontecer, você tem que ter essas coisas na sua vida, oração, jejum, leitura da palavra e vigiar. Se nós não tivermos esses itens na nossa vida, nós não estamos fazendo nada, porque isso aí é muito fácil ser crente sem essas coisas. Agora, botar isso na nossa vida, jejuar, ler Bíblia, consagrar, isso aí é difícil. Na atualidade é difícil, gente. Tá muito difícil, porque é muita coisa que está nos chamando. É muita coisa que está nos chamando. Mas quando verdadeiramente nós decidimos, quando nós decidimos verdadeiramente a viver a essência do evangelho e dizer assim, eu não vou me deixar me embaraçar com essas coisas, com essas heresias que está em roupa nova, para tentar se infiltrar no meu meio, me enganando, eu não vou deixar isso acontecer, porque existe um espírito de revelação, que ele revela o profundo e o escondido, aquilo que está oculto, ele revela, aquilo que está escondido, ele traz à tona, e é esse Espírito Santo que nós temos que estar em comunhão com ele todo dia, para nós não cairmos em tentação. Por isso, gente, vamos ter cuidado com os que nós estamos vivendo, com as heresias e com a religiosidade que tem afastado muitos crentes da presença de Deus. Essas duas coisas têm afastado muitos crentes da presença de Deus. Porque as heresias estão chegando e dizendo que pode tudo. E aí os religiosos, os religiosos que estão ali, aquele cheio de religiosidade, vai dizer, tudo é pecado, demoniza tudo.
E aí, se nós não tiver em contato com os céus, em contato com Jesus, pedindo a orientação dele, nós vamos, o que, que vai acontecer com a gente no futuro? A gente não sabe o que, que pode acontecer, gente, porque as coisas estão difíceis. Por isso, gente, é um alerta que eu trago neste dia para cada um de nós. E que Deus venha abençoar vocês, em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não deixe de curtir também, viu, gente? E comentar, dê os comentários de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham do que nós estamos vivendo hoje.